Lula, ele falando já há 1 hora, acho que a gente já pode abrir um pouco aqui para análise dos nossos colunistas, Josias de Souza e Leonardo Sakamoto. Lula falou bastante aí sobre temas quentes do noticiário, entre eles o aumento da taxa básica de juros. Isso foi o que chamou a atenção logo no começo, numa das primeiras perguntas, na qual ele saiu em defesa, inclusive, de Gabriel Galípolo, o novo presidente do Banco Central. Ele disse que confia 100% nele, né, que o Banco Central tem total autonomia e disse que o presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau num mar revolto, foi o que ele falou. O que você entendeu aí pelas declarações do presidente Lula, Josias? Vamos começar aí por essa alta dos juros. A gente sabe o quanto ele criticava o ex-presidente do Banco Central pelo aumento da taxa de juros e agora ele pegou leve com o Galípolo, né? Pegou muito leve, né? Porque agora não faria nexo, né? O presidente continuar. Ele acha que os juros têm que baixar e acha que não faz sentido a taxa de juros que está sendo cobrada hoje no Brasil. O Banco Central elevou para 13,25% a taxa de juros, já está prevendo uma nova alta de 1 ponto percentual para a reunião que ocorrerá em março. Agora, é muito curioso que o presidente, e não foi o único, né? Também a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, fizeram a mesma coisa. Eles atribuem a essa primeira alta da taxa de juros sob a gestão do Gabriel Galípolo, que é o novo presidente do Banco Central, desde janeiro, eles atribuem ao Roberto Campos Neto. Ah, não, já estava acertado. Ora, não é bem assim. Quando a taxa de juros foi definida, a última taxa de juros do ano passado, de fato, o Banco Central sinalizou na nota que divulga depois das reuniões da sua diretoria, do Copom, sinalizou que haveria 2 outros aumentos, ou que poderia haver 2 outros aumentos de 1 ponto percentual cada um. Mas o Gabriel Galípolo e a nova diretoria, dos 9 diretores do Banco Central hoje, 7 foram indicados pelo Lula. Esses diretores já haviam aprovado o aumento da última taxa de juros da gestão Campos Neto e voltaram a aprovar agora por unanimidade, portanto não estava definido antes, havia a sinalização, mas não havia definição. Todos os diretores, incluindo o Gabriel Galípolo e os 7 já indicados pelo Lula, aprovaram. Foi unânime a decisão que elevou novamente em 1 ponto percentual a taxa de juros. Então, é preciso que o presidente reconheça que o Campos Neto, a essa altura, é um bode expiatório gasto, né? Ele precisa assumir que a taxa de juros está alta porque há um estresse no mercado decorrente da compreensão do mercado de que é preciso fazer mais em termos de política fiscal, portanto, cortar gastos da administração pública para permitir que o Banco Central baixe a taxa de juros e, por consequência, traga a inflação para dentro da meta. A inflação está fora da meta, o preço dos alimentos está crescendo acima da média da inflação e é preciso que essa situação volte à normalidade e, por isso, o Banco Central aumenta a taxa de juros. Mas o Lula e a cúpula do PT agora atribuem ainda essa alta ainda remanescente na gestão do Galípolo a uma decorrência, a uma herança da administração Campos Neto. Não é bem assim, né? E hoje a outra curiosidade, Fabiola, é que nesse aspecto, a crítica ao Banco Central, a alta dos juros, o PT e o Lula estão muito parecidos agora com o Donald Trump. Porque lá também nos Estados Unidos, que ontem, do mesmo modo que aqui o Banco Central elevou a taxa de juros, lá nos Estados Unidos, o Fed, que é o Banco Central americano, interrompeu um ciclo de quedas na taxa de juros e manteve a taxa em 4,5% para a contrariedade do Donald Trump, que disse que ia promover uma redução imediata dos juros, ele entende mais de juros do que qualquer diretor do Banco Central americano, e que isso ocorreria. Não ocorreu, e na questão, no quesito Banco Central, taxa de juros, o PT, o Lula, ficaram muito parecidos com o Trump, que gostariam que os juros caíssem, ainda que de forma artificial. Mas o presidente está conciliando a sua retórica com a realidade. Não faria nexo agora que ele ficasse dando pancadas no Gabriel Galípolo.
Você estava falando agora sobre os Estados Unidos há pouco, enquanto a gente estava aqui ouvindo o seu comentário, Lula falou sobre Trump. E ele disse: se Trump taxar o Brasil, haverá reciprocidade. Não tem nenhuma dificuldade em relação a esse assunto. Ele disse: quero respeitar os Estados Unidos, mas quero que os Estados Unidos respeitem o Brasil. Quero melhorar a nossa relação, é o que ele disse. Se isso acontecer, está de bom tamanho. Trump tem que respeitar a soberania dos nossos países. É isso é civilidade. Tá aí uma resposta a Donald Trump, Sakamoto. Pronto, estava ligando o microfone daqui. Na minha avaliação, pelo menos até agora, o que a gente assistiu, o Lula mudou o tom, né? Evitou brigas com o mercado, né? E deu uma entrevista que não é uma entrevista, digamos, eleitoral, nem eleitoreira, na minha avaliação. Eu acho que teve vários pontos aqui que representou uma mudança. Bem, talvez a parte eleitoral seria ele aposentou o chapéu Panamá, né? Ele começa a entrevista falando, inclusive, que a saúde dele tá boa, que ele tá fazendo musculação, que ele voltou. Ele tinha adotado o chapéu Panamá para ocultar cicatrizes, né? Exatamente daquele procedimento, daquela trepanação que ele fez no crânio para aliviar a pressão depois daquele hematoma causado pela queda que ele teve no banheiro, né? Que disparou toda uma discussão se ele seria capaz de estar na urna eletrônica em 2026, né? Então ele fez questão de mostrar que está bem de saúde, aposentou o chapéu, né? Ele, ao falar do Campos Neto, né, quer dizer, do Galípolo, né, ele e dos juros, ele também deixou, falou, olha, vai ser por conta do Galípolo, a decisão é dele, eu sei que ele quer abaixar os juros, eu sei que ele quer ajudar a economia de uma maneira geral, mas basicamente não entrou, não bateu, não tá com dedo, vestiu a camisa do Bolsonaro na eleição, né? Mas o Galípolo, a princípio, não vai fazer absolutamente nada de diferente do que o Campos Neto estava fazendo nos últimos tempos, né? Mas o fato da confiança, acho que faz toda a diferença, né? O Galípolo tem a confiança do Lula e o Campos Neto era visto pelo Lula como inimigo. Isso é engraçado, menos pela questão dos juros em si, na minha avaliação, e mais por conta da relação dele com o ex-presidente Bolsonaro. Por até discutir isso em outro dia, né? Na resposta dele para o Kassab, eu também achei interessante, e eu até comentei ontem, né? O Lula foi direto ao ponto na avaliação. Ele falou assim: a eleição, se fosse hoje, é uma coisa, mas a eleição não é hoje. A eleição é daqui a quase 2 anos, é um pouco menos que isso, né? Então, e o Lula coloca uma coisa que é interessante, isso desnuda um negócio, porque o Lula não teria uma popularidade com a intenção de voto que teve em 2022, mas a oposição também não tem candidato hoje. Não tem candidato pronto, a oposição não se chegou a um acordo de quem será o candidato, né? Outra coisa também que eu destacaria, Fabiola, é a questão da Petrobras, né? Quando o pessoal perguntou, não, o senhor autorizou o aumento? Ele falou, não autorizei. Ele até, na mesma medida de não querer se meter na discussão dos juros agora, ele também falou, não vou me meter nessa discussão da questão do combustível. Todo presidente gosta, o presidente Bolsonaro falava bastante, o presidente Lula já tinha feito isso antes, de falar aqui de coisas com relação à Petrobras. Ele falou, não, quem define, quem reajusta vai ser a Petro, eu não tenho nada a ver com isso. A única diferença é que ele falou, olha, o meu reajuste, mesmo se eu houver agora, vai ser menor do que no governo anterior, que é aquilo que o PT e o governo vem batendo na tecla. Olha, vai ser um menor, e se os caminhoneiros protestarem, a gente conversa, né? E aí ele falou com relação à questão dos alimentos, porque teve muita discussão, muito debate junto ao agronegócio, de que o Lula iria querer controlar o preço dos alimentos e queria baixar a marra, fazendo importação de alimentos, o que acabaria atrapalhando o mercado nacional. O Lula, ele deu aquela afastada, né, e falou o seguinte, eu vou estimular pequena e média produção com mais financiamento, né? A gente tem que levar em conta também que o Brasil é um grande fornecedor externo, e está falando da carne, porque o Brasil tem demanda externa, o preço interno aumenta também, a gente está conectado com o mundo, né? Então, só que a gente tem que estimular a produção. E o mais interessante dessa primeira parte foi um momento em que ele foi sincero, ele falou, os ministros reclamam aqui, ministros reclamam ali, mas o fato é que a gente não está entregando tudo que deveria. Ele fala claramente, a gente não está entregando tudo que deveria. Ele assume.
isso, né? E é um dos 3 pontos que estavam presentes na PC, ou seja, dessa forma, ele aborda um dos 3 pontos presentes na análise até do Felipe Nunes da Quest, quando ele fala que há muita reclamação da população que o governo não está entregando tudo que deveria, e tem muita reclamação com relação aos preços dos alimentos, que a gente já comentou, né? Então, essa questão está lá, ele está colocando, olha, o povo tem razão de reclamar, a gente tem que correr atrás. Então, eu achei que até agora, Fabiola, foi uma entrevista sóbria, ele deu uma entrevista sóbria, a entrevista dele é mais sincera do que muitas entrevistas que vêm sendo dadas por seus assessores, que são até mais realistas do que o rei. Ele muda o tom, evita uma briga com o mercado, evita esses mal-entendidos, né? E no caso do governo Trump, ele fala o óbvio, olha, se os Estados Unidos subir taxa, a gente vai subir também, né? Até porque isso aí é uma diplomacia independente, né? Sobe aqui, a gente sobe lá, né? Ele não, ao que tudo indica pelo que a gente está vendo, ele não subiu na tamanca, demonizou o Trump, nada disso, que é um cuidado que o Itamaraty e o governo têm tido até agora. Já é aí uma mãozinha do Sidônio, ô Josias? Como é que você vê até essa entrevista